Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês essa manhã de sábado e partilhar dessa sequência nossa sobre Daniel. Quero mandar um abraço aí para a Flávia, para a Beatriz, o César, o Guilherme, os que estão também nos acompanhando aí e os que vão ver depois. Gostaríamos de ter todo mundo aqui, ia ser bem melhor, mas enquanto isso não é possível, nós vamos nos comunicando assim. Vamos abrir a palavra de Deus hoje, a lição é 7, mas o capítulo é 6 de Daniel. Pode abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Daniel e vamos iniciar, como sempre, com uma oração, uma prece. Eu vou convidar o Eduardo, que está aqui, para orar conosco. Eduardo. Obrigado pela oportunidade, oremos. Eterno bom Deus, Pai Celestial, agradecemos a Ti, Senhor, esta oportunidade maravilhosa de poder, através da Tua palavra, estudar, compreender as profecias que o Senhor nos concedeu. Senhor nosso Deus, que este livro maravilhoso, o qual temos estudado nas semanas anteriores e nas próximas também, possa nos trazer a firme certeza do propósito das Tuas palavras se realizarem no tempo do fim. O nosso tempo, para que estejamos cada dia mais preparados, de fé em fé, de mãos dadas com o Espírito Santo, através da Tua graça, Senhor, o perdão de Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, aqui o nosso pastor e doutor, o doutor Rogério, que possamos, então, não somente neste instante, mas também esta mensagem que estará presente online, possa atingir corações e mentes no futuro. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Aumente a nossa fé através das nossas vitórias, dificuldades. Perdoa os nossos pecados através das nossas negligências, faltas e pensamentos. Atue, Senhor, poderosamente, individualmente em cada um de nós, mas como coletivo também na Tua igreja, aqui na Granja Viana e ao redor em todo o mundo, ó Pai. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Eduardo. Essa é um capítulo extraordinário da Bíblia. É uma das histórias mais faladas, contadas para as crianças e conhecidas da Bíblia. Eu quero fazer uma retrospectiva, já que nós estamos no meio do livro. O livro tem 12 capítulos e os 6 primeiros capítulos, esse é o último capítulo, ele fala mais da história, é mais histórico do que profético. Embora, como nós já falamos aqui, essas histórias também são ilustrações do que vai acontecer. Então, não é uma história simplesmente, é uma história ilustrando coisas que vão acontecer no tempo do fim. Nós já estudamos no capítulo 2 um vislumbre geral, profético, do livro de Daniel até a volta de Jesus. E agora nós vamos encerrar hoje essa parte mais histórica e amanhã e sábado que vem começa a profecia mais densa, que precisa de mais atenção e mais cuidado para compreender toda a profecia, ok? Então vamos na história. Vamos lembrar lá, antes de chegar no capítulo 6, quero lembrar lá do capítulo 1. No capítulo 1, o que a história fala? O que você se lembra lá da segunda lição, capítulo 1? Vai falar de jovens que chegaram em Babilônia. Lembra? Lembra que foi aquele problema da comida, que eles não queriam comer, não podiam comer a comida que o rei separou, etc., e eram adolescentes, que podem, inclusive, ter sido submetidos à castração, porque era assim que os assírios, antes dos babilônios, já tratavam os escravos que trabalhavam na corte real. Então, essa foi uma história de adolescentes, de jovens. E agora nós estamos aqui falando muitos anos depois, 60 anos depois, pelo menos 60 anos depois do capítulo 1. Babilônia já tinha caído, como nós vimos no último capítulo, no capítulo 5. Agora vem um novo império. E Daniel não é mais um jovem. Daniel é uma pessoa experiente, uma pessoa já de terceira idade,
certamente acima dos 60 anos, provavelmente acima dos 70 anos. Já tinha uma história construída, já tinha uma imagem, já tinha um conceito. E eu costumo dizer isso, que a gente vai construindo uma imagem. A vida da gente, a gente começa, o jovem, ele tem muita força, muita energia, muita vontade, seus desejos, seus hormônios fortes, sua aparência bonita, e ele vai construir sua história. E muitos, no início dessa caminhada, na adolescência, fazem mais escolhas. Tem problemas com os estudos, alguns têm problemas com seus relacionamentos, e aí muitos vivem reconstruindo o seu passado. Eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor, uma menina que tem uma gravidez aos 15 anos, ela vai passar algum tempo reconstruindo a sua vida por esse deslize no passado. Daniel e seus companheiros não tiveram problemas na juventude, tiveram problemas, mas eles souberam lidar com os seus problemas. E agora ele chega na fase de que ele já tinha um conceito. A gente vai ver aqui, nesse capítulo, que ele tinha um conceito de uma pessoa séria, de uma pessoa profissional, de uma pessoa estabelecida, de uma pessoa honesta, correta, inteligente. Ele construiu isso ao longo da vida. E interessante, e de uma forma incomum, quando nós lemos aí no primeiro verso, errei aqui, deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. No primeiro verso, nós vamos ver que Daniel, surge um novo governo, surge um novo rei, surge uma nova realidade. Houve uma mudança completa no cenário, não é mais Babilônia, agora é Medo-Pérsia. E olha o que aconteceu, verso 1 e 2. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, chegou um novo rei, um novo império, mas Daniel, ele foi escolhido para liderar também e administrar este império. Você sabe que quando existem mudanças de governo, mudanças de cenário, é muito difícil os ministros anteriores, os administradores anteriores se mantiverem no cargo. Nós estamos aí perto de... existe a possibilidade, né, no Brasil, de mudar o governo. Dificilmente um ministro de um governo anterior permanece num governo seguinte. O secretariado de um governo, de uma prefeitura, quando muda o líder, dificilmente permanece. Isso é fato de que o Daniel era muito bem avaliado no reino de Babilônia e foi muito bem avaliado aqui. Mas quando ocorre mudança, existe uma insegurança normal. Você que já mudou de emprego, de empresa, de negócio, e não é só quando muda isso. Quando muda o cenário, é interessante que esse capítulo entra mostrando e ilustrando nos tempos finais, que é os tempos que nós vivemos hoje, que o cenário muda com muita frequência, com intensidade, e é o que nós estamos vendo hoje. Você pode olhar no cenário político, o cenário comercial, econômico, o cenário de saúde, o cenário do tempo mesmo, a gente está aí com furacão, com intempéries, então o cenário está sempre mudando, e a gente está aqui lutando para se adaptar a ele, as empresas, a saúde, os médicos, os enfermeiros, os administradores, os economistas, todo mundo lutando para se adaptar a um novo cenário. E ali estava Daniel, bem avaliado,
se adaptando muito bem ao novo cenário, ele estava caminhando bem, começou uma nova fase, numa nova empresa, e ele está se adaptando bem. Talvez eu esteja falando para pessoas que, depois da pandemia, passaram por uma turbulência e agora estão se adaptando bem. Só que essa adaptação é boa, e eu queria dizer mais uma coisa. Às vezes a gente, quando é novo, ou em todas as fases da vida, tem um desafio, né, como para Daniel, mudou o governo, dá aquela incerteza, dá aquela... E agora, o que vai ser? E você pensa assim, bom, mas lá na frente vai ficar melhor, né? Lá na frente vai passar. O adolescente diz, quando eu for adulto, não vou ter problema. O adulto fala, quando eu for aposentado, não vou ter problema. O aposentado fala assim, não, cada fase da vida você tem os seus desafios, amigo. Você que é adolescente, aí, Guilherme, Beatriz, pensa que mais na frente não vai ter problema? Vai ter problema. Não vai ter desafio? Vai ter desafio. Está aqui, Daniel, 70 anos, enfrentando desafio, problema. A vida é assim, tem sempre desafio. E ele fazendo tudo certo. E você pode pensar assim, não, mas se fizer tudo certo, não vou ter problema. Também vai ter problema. Fazendo tudo certo, tem problema? Tem. Com certeza, tem menos problema do que fazendo as coisas erradas. Mas tem problema também. E a gente vai ver isso aqui. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Isso é fantástico. Nele havia um espírito excelente. As pessoas percebiam, porque a pessoa, quando faz a coisa certa, quando ela cria esse conceito, quando ela é honesta, transparente, sincera, as pessoas percebem isso. E Dario não levou muito tempo para perceber isso, só que isso fez com que Dario quisesse colocar ele acima de todo mundo. E, logicamente, né, isso é do ser humano, quando alguém sobe, existe no grupo aqueles que ficam com ciúmes, aqueles que acham que deveriam ser eles, e aí houve uma reunião entre os presidentes ali, e a inveja e o ciúme também sempre existiram, e aí eles fizeram uma reunião para ver o que eles podiam apontar de errado em Daniel. E isso aqui é fantástico. Os inimigos de Daniel, os que estavam com ciúme deles, fizeram uma reunião, investigação, e chegaram a uma conclusão. Não tem nada. Não tem nada, ele não deixou nenhum defeito, as contas dele são corretas, ele não leva dinheiro, ele não tem suborno, ele não aceita propina, ele não favorece ninguém, é uma pessoa justa. Não encontramos nada. Fala, Daniel não tem defeito na sua administração. Como é importante ser correto no que faz. Isso livra dos problemas? Não, nós vamos ver logo a seguir. Mas é muito importante isso. Por quê? Porque você está em paz, dorme em paz, fica em paz. E Daniel, nem erro, nem culpa em Daniel. E aí, como eles foram arrumar algum problema em Daniel? Disse, bom, a única coisa que a gente pode encontrar, uma razão para tirar Daniel aqui, é o seu Deus, a lei do seu Deus. Se a gente não se voltar contra a lei do seu Deus, nós não vamos conseguir nada que desmereça Daniel. Interessante isso, olhando para frente, porque se algum cenário semelhante acontecer nos nossos dias, não será mera coincidência, porque essa história é uma ilustração de coisas que vão acontecer ou já estão acontecendo. Mas a única coisa era se voltar contra a adoração ao Deus que Daniel estava adorando. E interessante que segue a história, eles fizeram uma reunião e como não tinha jeito de diminuir Daniel pelo que ele era, eles fizeram uma reunião para
homenagear, para mostrar fidelidade ao rei Dario, e colocaram uma lei que Daniel não poderia cumprir, mantendo sua fidelidade a Deus. E aí vem um ponto muito importante. Daniel tinha sido fiel a Deus quanto tempo? Pelo relato histórico aqui, a vida toda, desde a adolescência, tudo que fala de Daniel aqui é um dos poucos personagens bíblicos em que existe uma descrição de uma pessoa correta, honesta, que não teve deslizes sérios na vida, nenhum assim apontado na Bíblia, com certeza teve, mas nenhum grave que a Bíblia referisse. E aí eles fazem essa reunião aí, para que o rei se sentisse agradado, aquela bajulação, aqueles elogios, dizendo, rei, vamos fazer uma lei aqui que testa a fidelidade do povo a ti, e as orações terão que ser feitas somente a ti, porque você é... E essa bajulação, e o rei caiu nessa bajulação. Ele ouviu aqueles elogios, teve o seu ego, o seu orgulho massageado, sentiu que aqueles colaboradores dele gostavam muito dele, entendeu isso, ficou tão envaidecido e assinou um decreto, sem perceber o que ele estava fazendo, sem perceber a trama que era para excluir Daniel. E ele disse, e mentiram, né? Usaram a mentira, porque falaram assim, todos os presidentes nos reunimos, estavam reunidos, todos menos um, pelo menos, porque Daniel não estava, e ele era um dos 3 principais. E se eles fizeram aquilo ali, disse, olha, nós fizemos isso aqui para todo mundo ser honesto, mostrar que te obedece, que te serve, então as orações terão que ser feitas a ti. E ele aceitou aquela proposta, assinou aquela proposta, e os medos e persas não podiam mudar isso. E a lei foi assinada, e ela não poderia ser alterada. Interessante aqui, ninguém poderia orar, mas o hábito, e aí que eu falo, formar hábitos é uma coisa fantástica na vida. Nós vamos aqui a partir de amanhã à noite falar desse tema, formar hábitos bons. E Daniel, ele tinha feito um hábito, e o hábito dele, que a Bíblia descreve no verso 10, é que ele orava 3 vezes por dia. Ele abria a sua janela, como um bom judeu, ele se dirigia em direção ao templo, a Jerusalém, e falava com Deus ali. E a ordem agora, a lei, era que ele não podia fazer isso. Mas Daniel, ele foi um sobrevivente judeu ali, como escravo desde a adolescência, e Deus o protegeu, ele tinha intimidade com Deus, ele orava a Deus. A oração era... Daniel, muito provavelmente, ou quase certamente, não tinha família em Babilônia. Ele, como a pessoa que foi limitada por isso, pelas agressões, talvez, dos babilônicos, ele não pôde ter filhos, não pôde se casar, e ele tinha intimidade com Deus, ele tinha tempo com Deus, e a oração foi a forma com que ele sobreviveu a essas pressões, a esses traumas, e Deus o fortalecia, e ele tinha na oração a válvula de escape, de apoio, de força nas suas angústias. E eu queria perguntar para você, aonde está a sua válvula de escape, de apoio? Aonde eu busco quando estou ali sozinho, quando estou triste, quando estou ameaçado, quando estou com problema no trabalho, quando estou com problema na saúde, em casa, aonde que eu procuro apoio? Aonde que eu busco força, poder para superar essas adversidades que vêm em todas as fases da vida e a todos nós? Daniel tinha o hábito, ele tinha o costume, não foi só quando ele teve esse problema, ele já fazia isso todos os dias, mas nesse dia era uma forma especial. A gente ora todos os dias, mas quando você está passando por uma angústia, por uma perda, por um problema sério, é diferente sua oração.
É diferente a sua necessidade. A sua angústia é maior, a sua intensidade, a sua necessidade de Deus acaba sendo maior. E foi isso. Ele não podia, naquele momento, negar a origem da força, do equilíbrio, da sabedoria que tinha sustentado ele durante toda a vida. E aí, ele abre sua janela e vai fazer o que ele sempre fez, orar a Deus. Só que era exatamente isso que estava sendo proibido naquele instante ali. E Daniel teve que sofrer as consequências de suas escolhas. E eu sempre falo que a consequência negativa de uma coisa correta que você faz não é tão ruim de suportar quando você sofre uma consequência negativa de algo errado que você fez. É muito diferente. É certo que você se sente injustiçado quando você fez a coisa certa e está sofrendo uma punição por ter feito o certo. Aquele primeiro sentimento é de injustiça. Mas eu sempre digo assim, eu prefiro ser o roubado do que o roubador. Eu prefiro ser o que sofreu a injustiça do que aquele que está causando a injustiça. Porque, apesar de ser muito ruim ser injustiçado, é pior ainda aquele que oprime, aquele que rouba, aquele que mente, aquele que trapassa. Por quê? Porque aquele que está fazendo a coisa certa, ele passa aquele momento, ele se recupera rápido, ele se recupera melhor. Aquele que tem o hábito de agredir, ele continua fazendo aquilo. Ele não deixa os seus hábitos, ele acha que esse é o caminho. Ele está convencido de que isso foi até um sucesso para ele. E Deus há de trazer a julgamento todas as coisas, e ter a consciência tranquila diante de Deus, diante do juiz, é a melhor coisa que tem, não tem dinheiro que pague você estar com a sua consciência tranquila, certo de que fez o que Deus esperava que você fizesse. E diz aqui que, tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo de livrar Daniel. Interessante que o rei queria livrar Daniel, ele entendeu na hora. Ele ficou triste porque ele assinou um decreto e não teve a visão naquele momento da trapaça que os seus colaboradores estavam fazendo. E ele, quando não conseguiu de jeito nenhum mudar a sua lei, ele ordenou que trouxessem a Daniel e que o lançasse na cova dos leões. Mas disse o rei a Daniel, olha que coisa linda esse verso 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha, o rei não era crente, o rei não cria em Deus, mas o rei conhecia Daniel, e ele sabia que não era justo isso, e ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus justo, um Deus de ação, e ele disse, que Deus te livre. E ele foi para... Daniel foi levado lá, foi lançado na cova dos leões, e uma pedra foi colocada, e o selo do rei foi colocado, para que ele não saísse de lá, para que ninguém o tirasse de lá, não violasse o selo do rei. Daniel na cova dos leões. Eu não sei se você já esteve na cova dos leões. Certamente, ou provavelmente, ninguém aqui passou numa cova de leões. Mas eu e você já tivemos em situações da vida que você não vê saída. Não vê saída. Essa semana, para mim, foi uma semana dura, difícil. Eu operei uma senhora com câncer de pâncreas, e que veio de outro estado, e depois de 2, 3 horas,
vi que o melhor era não remover o tumor, porque ela tinha grande chance de morrer ali na cirurgia, e que a chance de cura dela é pequena. E depois que fechei, tive que contar para ela, para sua família, essa situação. Uma pessoa com câncer de pâncreas avançado, com pouca chance de cura, e você coloca essa situação. É o fundo do poço, é a cova dos leões para essa pessoa, para essa paciente, para essa família. É a cova dos leões. Você não vê saída, você não vê como não ser destruído por uma doença. Talvez eu esteja falando para alguém que está com essa ameaça. Outros olham para a sua empresa, para suas contas e não vê saída. O banco já não empresta, o juros já não dá para pagar, e você está na sua cova dos leões. Vê a família em desacerto, vê que o relacionamento conjugal parece que não tem mais solução, houve traição, houve algum problema grave que você não vê como sair daquela cova dos leões. E essa mensagem diz que o Deus de Daniel, que é o Deus que cremos, ele quando invocado, quando oramos a ele vai conosco para a cova dos leões. Ele envia o seu anjo para a cova dos leões. Embora Deus não dê a garantia que nós vamos sair ilesos de lá, ninguém tinha essa certeza, nem Daniel tinha essa certeza, mas a certeza de que ele estará conosco e que ele vai enviar o seu anjo, isso é garantido para aqueles que o invocam, para aqueles que o buscam. Eu contei essa história e fiquei, assim, essa semana impressionado com essa paciente que eu conheço, porque ela tem fé em Deus, ela tem confiança em Deus. E quando eu fui à UTI, por exemplo, para falar com ela, agora, quinta-feira de manhã, e eu pensei assim, bom, eu vou chegar na UTI e vou falar, e vou não vou entrar no assunto, vou fugir do assunto, para ela sair da UTI, estar melhor e a gente poder conversar em situação melhor, né, do que essa, e eu poder, com calma, passar a notícia para ela. Quando eu cheguei na UTI, ela com sonda, olhou para mim, riu, e falou assim, doutor, não deu, né? Eu falei, não deu para tirar, né? O senhor tinha falado. Eu falei, eu sabia que podia acontecer isso, mas... Ele disse, não tem problema, vai ficar tudo bem, Deus está comigo. Sabe, estar na cova dos leões sozinho é duro. Estar na cova dos leões é duro, mas com Deus você se sente seguro, apesar dos leões. Muitas pessoas podem perguntar assim, Rogério, vou seguir a história, vamos seguir a história para chegar nessa interpretação ainda. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. O rei não estava acreditando, né, que o livramento podia acontecer. Com voz triste, disse, ó rei Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E eu imagino aquele tempinho de silêncio, né, enquanto ele falava, será que eu estou fazendo um papel de louco aqui? Não deve ter nem até o sangue deve ter sido lambido pelos leões, né? Eles estavam com fome, os leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus, e também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Já pensou
não tem nada consta mais convincente do que esse. Não tem documento nessa terra, né, do que uma situação dessa. Olha, o senhor está vendo minha inocência, rei? Deus viu que eu não errei contra ele. E também não errei contra o seu reino, não fui desonesto contigo. A fidelidade a Deus está acima da fidelidade ao governo. E eu fui fiel aos dois, porque eu honrei a Deus e continuo honrando ao Senhor. Que coisa! Você pode perguntar assim, Rogério, você crê nessa história? Essa história é linda, né? Parece até as histórias da Disney, né? Que tudo acaba bonito, que passa por o protagonista passa por uma angústia e parece que vai morrer e tal, e no fim Spielberg faria, parece um filme de Spielberg, no fim alguma coisa acontece, ele sai ileso. Você acha que isso é histórico? Eu falo, eu tenho certeza que é histórico, certeza que isso aconteceu. É porque está na Bíblia? Também, com certeza, com certeza. Mas a Bíblia não traz história só de livramento de pessoas fiéis. Jesus Cristo morreu. Paulo morreu. Muitos outros fiéis, a Bíblia registra de outros fiéis que Pedro morreu, que foram fiéis a Deus, honestos, sinceros, e Deus permitiu que eles descansassem. A história do cristianismo conta muitos mártires que morreram em sua fidelidade. Na época de Cristo, o próprio João Batista queria o livramento, orou, mas Deus permitiu que ele descansasse também. Só que Daniel, a história foi diferente. A Bíblia não é um livro de histórias de Spielberg. Ela é uma história de fatos. E nos fatos, Deus, na sua sabedoria, livra alguns fiéis, e Deus permite que alguns fiéis descansem. Por isso que eu creio, porque nem toda a história da Bíblia termina assim, mas essa termina assim. Essa termina mostrando a fidelidade e o livramento de Deus. Como eu falo para os meus pacientes, e falei para essa, Deus, apesar da cova dos leões, apesar da ameaça da doença, você pode descansar com o conforto de Deus, com a segurança da salvação em Deus, com a certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus e que Ele vai restaurar no momento que Ele voltar. Ou Ele pode te livrar, Ele pode fazer um milagre, porque Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer coisas extraordinárias, Ele pode fazer coisas sobrenaturais. E desculpe as pessoas que vão me ouvir e não creem em Deus, e dizem que não creem em Deus, mas quem não crê em Deus diz que crê no acaso, crê que a vida veio por acaso, e para mim acaso é uma contrafação da palavra milagre, porque esse mundo existir, com tudo isso, meu corpo funcionar como funciona por acaso, é uma contrafação da palavra milagre. Eu creio em milagre porque eu creio num ser inteligente fazendo, um ser inteligente planejando, um ser inteligente reorganizando, controlando, e não no acaso, realizando coisas milagrosas, sem inteligência, sem ordem, sem propósito, criando o propósito, a inteligência e a saúde e a vida. Então, eu creio no milagre. E você, amigo, que talvez hoje esteja precisando de um milagre, precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, precisando de crer mais em Deus, precisando de que nesse momento de cova, de angústia, de perdas, de sofrimento, tenha uma intervenção sobrenatural na sua vida, essa história aponta o caminho certo, através da oração.
através da busca de Deus, através de confiar nele, através da palavra dele, de estudar a palavra de Deus, as realidades vão mudar. Ainda que não mudem fora de você, ainda que o cenário continue assim, ainda que os leões te atinjam, elas vão mudar você. Elas vão transformar os seus sentimentos, as suas emoções, a forma com que eu e você vemos a vida. E nós estaremos preparados para a vitória, a conquista, ou para descansarmos na certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus nos sustenta. Sabe, essa história ela termina de uma forma triste para as pessoas que ameaçaram Daniel. E algumas pessoas dizem, mas o Deus da Bíblia não pode ser um Deus justo, amoroso, se ele permite. Aí o rei pega os inimigos de Daniel, coloca ele, aquelas pessoas com seus familiares, seus filhos, e eles vão para a cova dos leões, e ali eles são destruídos ali, e alimentam aqueles animais. A gente tem a compreensão de que este era um hábito dos reis do passado, absolutistas. Eles, quando se sentiam traídos, eles, quando se sentiam enganados, eles demonstravam a sua ira sobre as pessoas que o enganaram, que mentiram para ele, e essa foi uma reação de Ciro como era dos reis daquela época, naquela cultura. E foi exatamente isso que aconteceu, demonstrando que isso é uma história real. Porque esse não seria um fim planejado por alguém que escrevesse o roteiro. Ele foi histórico, ele foi real. O rei, com o comportamento cultural da época, colocou as pessoas lá e elas foram destruídas. Que acabou mostrando que os leões não comeram Daniel, não foi porque eles estavam sem apetite, que eles estavam com uma indigestão naquele dia. Foi porque Deus enviou o seu anjo, para que ninguém também duvidasse do milagre, ninguém duvidasse de que ele tem poder sobre as mais adversas situações e cenários da história. E o rei, reconhecendo isso, no verso 24, no verso 26 e 27, fez um decreto para que todo mundo do reino dele, temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Olhe, Daniel capítulo 1, a pedra chega, todos os reinos passam, mas tem um reino que permanece, tem um reino que não vai ter fim. E esse Deus desse reino, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que vai voltar. É esse Deus que nós vamos continuar estudando as profecias sábado que vem, e vamos ver a precisão profética. A gente vai ver como que o que a Bíblia está registrado aí há mais de 2.600 anos, vem acontecendo. E que esse Deus que conduz a história, apesar dos outros que querem ser protagonistas, dos reis, dos impérios, o verdadeiro protagonista é Deus. Quem tem o controle dos governos do mundo é Deus. Ele permite o mal, sim, até certo limite, depois ele diz, daqui não vai passar. Aqui não vai, isso aqui não vai acontecer e não vai acontecer. E quando ele diz, isso aqui eu vou permitir que aconteça, acontece. Mas ele tem o controle nas suas mãos. Mas ele está muito próximo de pôr um ponto final.
E é isso que nós vamos continuar estudando semana que vem. Eu quero convidar você a colocar a sua vida nas mãos de Deus, como Daniel fez. Como cada dia eu escolho também colocar a vida nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a começar os seus dias colocando a vida nas mãos de Deus. Quando acorda, fazer a Ele uma oração, pedir: Senhor, eu não sei o que vai ser esse dia, eu não sei os inimigos que podem vir, as tramas que tenho aí para mim, o que pode acontecer. Eu quero o seu anjo, eu quero pedir que o seu anjo esteja comigo, me dirija, me proteja dos males ou me fortaleça para suportar os males que vão vir a mim, independente de qual fase da vida você está, jovem, adolescente ou idoso. Você deseja fazer isso pelas manhãs, ao meio-dia, ao escurecer, antes de dormir, colocar a sua vida, como Daniel, continuamente nas mãos do Senhor? Sim? Eu escolhi. Os colegas aqui também escolheram. Então vamos encerrar esse estudo orando a Deus e agradecendo a Ele o cuidado. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá esperança, que nos dá certeza que o Senhor cuida de nós. O Senhor tem poder para mudar o cenário, tem poder para nos fortalecer, para suportar o cenário. Do mesmo jeito que o Senhor livrou Daniel, Senhor, o nosso desejo é que o Senhor nos livre das covas que estão na nossa vida hoje, dos leões que estão nos perseguindo na família, na saúde, no trabalho. Que o Senhor livre os colegas que estão assistindo ou que vão assistir, os irmãos que estão colocando as suas necessidades perante Ti, livre dos leões. Mas, Senhor, se o Senhor não fechar a boca dos leões, fortalece a nossa fé e nos dê força para suportar a maldade, as dores desses últimos dias. E que, como a minha paciente está enfrentando esse momento com esperança, com alegria, com alegria não, mas com a certeza de que o Senhor está cuidando dela, que o Senhor está fortalecendo, que o Senhor nos fortaleça. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.